Geraldo. Boa noite. Boa noite, meu filho. Tudo bem? Bom, então a aula de hoje, pessoal. Quase bom. Quase bom. A eletro piora, né? Então a aula de hoje vai ser sobre eletrostática, né? Como eu tinha falado para vocês. Ainda falta colocar as notas de aula lá no... disponibilizar para vocês. Eu vou fazer isso depois, tá? O tempo foi curto essa semana, acabei não tendo como fazer isso. Bom, então hoje a gente começa a estudar eletrostática. Deixa eu ajeitar aqui um cantinho aqui do caderno. Pronto. A gente começa a falar de eletrostática, né? E eletrostática, obviamente, a gente está falando de eletricidade, né? A gente vai falar de eletricidade, então estudar basicamente carga elétrica, né? E essa carga elétrica, né? Ela vai ter que estar, vai ser uma carga pontual, né? Depois isso, sistema discreto, né? E depois a gente vai considerar ela contínua, né? Então você tem uma distribuição de carga no sistema contínuo, né? E a eletricidade, né? Distribuição de cargas, vai estudar o que ocorre com essas cargas quando se interage com outras cargas, né? Então, você teria umas forças envolvidas nesse sistema, força elétrica, né? Que seria a interação. Toda vez que a gente fala de interação, na realidade, você tem uma força envolvida nesse sistema, tá? A gente está falando de forças, tá? E calcular força significa dizer que você está encontrando a equação de movimento. Encontrar a equação de movimento significa dizer que você consegue determinar a posição daquela partícula em qualquer ponto do espaço, né? Determinar a posição, calcular o trabalho, entre outras condições que você consegue descrever o sistema físico, tá? Então, aqui é a parte contínua, né? E tem um negócio interessante que ele coloca como eletrostática, né, que é o estudo da eletricidade, só que tem esse negócio de ser estático, né, quando a gente pega algo estático, é relacionado a algo que está em repouso, ou está parado, né, parado, está em repouso, ou está em movimento com velocidade constante, né. Isso aqui a gente já subentende-se isso, né. Obviamente, o sistema que a gente vai usar é um sistema que a gente só vai supor que as cargas estão paradas, as cargas estão em repouso, né? As cargas não se movimentam, tá? Porque a eletrostática é o estudo dessas cargas, né, paradas, né? Eu não vou definir carga aqui, porque, né, para definir carga, a gente tem que definir que a carga é quantizada, né? Primeira coisa, né, que a carga ela é quantizada, eu não sei se vocês lembram disso, né? O quantizada significa dizer que você consegue, você tem um elemento lá, que é o elemento onde você consegue descrever a quantidade de cargas em termos desse elemento, né? E a quantidade de cargas está relacionado, obviamente, ao número de elétrons que tem no sistema elétrons livres, né? Então, a carga líquida depende desse número de elétrons livres que tem no sistema, né? Elétrons ou prótons, né? Porque a carga pode ser positiva ou negativa, tá? Então, o conceito de carga eu não vou definir aqui, vocês já entendem esse conceito, né? Tem coisa que a gente vai pular aqui. Eletrização por contrato, por atrito e por indução eu não vou definir aqui, né? Supostamente vocês entendem isso também, né? Tem uma formação de física já bem mais avançada. Então, o livro pula todas essas ideias e parte diretamente para a seguinte pergunta, né? Qual o problema que a eletrodinâmica quer resolver? Qual é o problema, né, que a eletrodinâmica, né, e aí ele esticou a baladeira, né, colocando dinâmica logo no primeiro tópico, mas enfim, quer resolver, né? Qual o problema que a eletrodinâmica quer resolver? De uma forma mais simples, essa mesma pergunta pode ser feita, né? Qual o problema, né, que a eletrostática quer resolver, certo? Ou pode resolver, né, que a eletrostática
pode resolver, tem a intenção de resolver, né? Esse tipo de coisa. Vocês têm alguma ideia, pessoal? É do tipo, para que serve a eletrostática, né? Poderia perguntar logo de cara, né? Para que serve? Para que serve, né? Aonde a gente vê? O que é que come, né? Que nem o Globo Repórter, né? A gente poderia fazer esse tipo de coisa. Então, perguntar quais são essas ideias, né? Então, assim, vocês têm alguma ideia do que é que serve, qual que é, né, que a eletrostática quer resolver, que a eletrodinâmica quer resolver? Professor, eu imagino que a eletrostática é uma preparação para a gente entender melhor como é que funciona a eletrodinâmica, né? Uma Ou seja, preparação, o movimento mesmo dos elétrons, né? uma preparação para a eletrodinâmica. Tá, sua resposta não está errada. Está correta, mas incompleta. Tem mais coisa aqui, Ah, tá? Esse daqui é um pensamento, que é um pensamento, olha, é a minha base, né? Então, a eletrostática é uma base para estudar a eletrodinâmica. Você está correto. Só que ela não é única. A gente tem a eletrostática, né? E você tem a magnetostática. Eletrostática e magnetostática. E as duas formam uma base para estudar a eletrodinâmica, né? Magnetostática. Tá? As duas formam a base para estudar a eletrodinâmica. Mas existe algo mais básico ainda, que é essa função aqui, né? Como é que se diz? Essa área da física poderia te dar como informação, né? Quer estudar, basicamente, o que acontece com cargas elétricas, né? Porque, veja, a eletrostática, ela está estudando a interação entre cargas elétricas. Quando você estuda a interação entre cargas elétricas, ela vai responder qual a força que atua no sistema, né? Qual é a força que atua no sistema? Então, você pode se perguntar, né? Se você tem uma carga fonte, uma carga Qzinho, você tem uma carga Qzão, qual é a força que atua sobre as duas? Como é o comportamento disso? E com a força em mãos, você consegue estudar o campo elétrico, você consegue estudar potencial elétrico, energia potencial, trabalho, energia cinética, né? Agora, a energia cinética, a carga está parada, e fica mais complicado de você descrever a energia cinética do seu sistema com a carga parada, né? Porque a velocidade é zero, né? Mas aí, quando a carga entra em movimento, aí você teria a corrente elétrica e entra a parte de magnetostática também, aí é outra história, certo? Mas a partir da força, você consegue determinar algumas grandezas na física que conseguem descrever o teu sistema, certo? Então, quais as forças atuam sobre a carga devido à interação de cargas-fontes? A interação entre cargas é imediata? Essa é uma pergunta interessante, né? O que é que vocês acham? A interação entre cargas é imediata? O que é que vocês acham? Você tem uma carga Qzinho aqui, você tem uma carga Qzão aqui, certo? A carga Qzinho está interagindo com a carga Qzão, ou seja, existe uma força entre Qzinho e Qzão, tá? Qzinho, ou Qzão, vai sentir Qzinho, né? Vai sentir a força devido a Qzinho de forma imediata. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que não, acho que demora um tempo, não? Que tempo é esse aí, é esse? Demora um tempo. Você está correta, certo? Em dizer que demora um tempo, tá? A gente vai estudar que a interação entre cargas vai ser de forma imediata, é isso que a gente vai partir. A gente vai partir desse pressuposto que ocorre de uma forma imediata, a gente vai desconsiderar esse tempo, mas obviamente existe sim um tempo, né, para a informação sair da carga Q e ir até a carga Qzão. E esse tempo que leva
na realidade, é o tempo que a velocidade da luz percorre essa distância. A distância entre as cargas. Então, a informação é carregada depende desse tempo, né, de retardo. Só que esse tempo é muito pequeno, dependendo da distância. Mas quando você trata, por exemplo, uma carga lá no Sol e uma carga aqui na Terra, a interação que você vai observar não é uma interação imediata, você vai estar observando o passado do Sol. Não é assim que a gente vê? Por exemplo, hoje ainda a gente consegue medir, né, a radiação de fundo do Big Bang. Então, o Big Bang aconteceu há algum tempo atrás, né, bote tempo nisso. Então, a gente está vendo a radiação de fundo de uma explosão que ocorreu há muito tempo atrás, tá? Então, logo olhar para o céu, a gente está vendo o passado. Em grande distância, a gente estaria vendo o passado. Tá? Então, essa interação entre cargas, a gente vai considerar que ela ocorre de forma imediata, mas, na realidade, ela não ocorre de forma imediata. E o livro, ele vai explicar isso com potencial retardado, lá na frente, né? Depois de equação de Maxwell. Aí ele vai explicar potencial retardado. Né? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá claro essa discussão? Professor, assim, vamos lá, né? As perguntas, né? Assim, se tem força, por que é eletrostática, professor? Não já é eletrodinâmica. Se tem força, porque tem aceleração, tem movimento. Pronto. Pronto, é porque é o seguinte, é eletrostática porque você vai considerar a carga de forma pontual, né? De forma pontual, que seja um ponto, né? Que você, ou um sistema discreto, né? Ou você vai considerar ela como sendo um sistema contínuo, né? Então, você teria uma distribuição de carga ali. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai considerar que ela não está em movimento, porque carga em movimento gera corrente. Né? Aí é outra discussão que vai ser mais na frente. Aí a gente vai considerar primeiro, é uma consideração que físico faz, né? A gente considera uma vácuo uma esfera, para poder chegar ao resultado esperado, e depois se vai diminuindo a simetria e vai estudando o problema com a inserção de outros fatores. Né? Então, a eletrostática é isso, é estudar a carga parada, a interação entre cargas de forma parada, né? Como se a carga tivesse parada. Tá? Como se a carga tivesse parada. Obviamente, você tem razão, existe uma aceleração ali, né? Só que essa aceleração, né, obviamente, depende de quê? Do somatório das forças. Tá? Do somatório das forças. A segunda lei de Newton tem a ver com o somatório das forças, é uma força resultante. E, às vezes, essa força eletrostática, né, ela está em equilíbrio com um determinado sistema. Tá? O que significa dizer que o somatório das forças que atuam no corpo pode ser zero e você não tem uma aceleração. Bom, esse é um suposto. Né? A outra coisa é que você pode ter uma força atuando no sistema, o sistema está movendo com velocidade constante, a aceleração ser igual a zero. Né? Ou seja, de novo, a somatória das forças é igual a zero. Tá? Mas é outra discussão também. Mas nesse sistema que a gente vai estudar, esse sistema que é considerado eletrostática, né? A gente vai considerar que a carga está parada, né? A gente vai considerar isso. Depois a gente vai colocar que a carga não está parada, a gente vai colocar que a carga está com velocidade constante. Tá? Depois a gente não vai considerar a carga com velocidade constante. Que aqui você tem carga parada, aqui você tem corrente elétrica, né, constante, né, e depois você vai considerar que a velocidade é variável. Quando a velocidade é variável, né, você tem uma aceleração lá diferente de zero, né, que até a velocidade constante de aceleração é igual a zero, você tem uma aceleração diferente de zero, aí você vai ter corrente alternada, né. Aí, nesse caso, entraria a eletrodinâmica quando você tem um sistema com corrente alternada. Beleza? Ok. Eu posso estar enganado também, tá, Jacques? Vocês sabem mais física do que eu, tenho certeza disso. O que é que eu ia fazer mesmo aqui, hein? Ah, sim. Tá nas perguntas, né? Outra coisa. Tem leis da física, certo? Que elas são empíricas. Né? O que são leis empíricas, pessoal? Vocês sabem?
Empírica é que é provada cientificamente, né? Ou praticamente, né? Experimentalmente. Experimentalmente. Exatamente. Tá? Então, é experimental essa lei. Certo? O que significa dizer que ele fez os testes, anotou as observações, usou o modelo científico, né, o método científico, para poder chegar a uma determinada equação. Né? E, obviamente, toda vida que você faz isso, essa lei leva o nome do cientista que chegou a demonstrar. E a gente vai considerar sendo a lei de Coulomb. Como eu falei para vocês, o livro é bem rápido. Né? Então, lá direto para a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb é uma lei empírica, certo? E ela fala que a força ela é proporcional ao produto das cargas, né? E inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá? De uma forma mais bonita, F é igual a 1 sobre 4 πε0, que é a constante de proporcionalidade, o produto das cargas, dividido por o módulo de R ao quadrado, né? Com V na direção do vetor R, né? Ou seja, é uma força radial. Tá? A gente discute já esse negócio de ser uma força radial, né? Tá na direção do raio que conecta as cargas. Tá? A gente discute já esse negócio aqui. O primeiro ponto, você tem aqui uma carga Q, você tem aqui uma carga Qzão, tá? Você tem aqui uma origem aqui qualquer. A esse vetor R, né? Você pode considerar ele como, por exemplo, aqui tendo a localização da carga Q, a localização da carga Qzão, a distância entre as cargas, tá? Aí você tem um vetor, aqui, se eu não me engano, eu tenho que olhar aqui, porque eu sempre esqueço, esse aqui é o vetor R, né? Esse aqui é o vetor R, esse, a carga de fonte R', carga fonte R', a carga não fonte o R, aí vocês podem observar que esse vetor R, na realidade, é o vetor Rzinho menos o vetor R'. Tá? Se você pegar, ó, esse, faltou as setas aqui, ó, é que pode, mas sem as setas aqui você não vai encontrar nunca, tá? Esse mais esse é igual a esse, né, ó, esse mais esse, R' mais R é igual a R, né, é estranho, né, Rzinho mais esse R é igual a esse R, certo? Logo, você pode passar esse R' para o outro lado, fica negativo, então o teu vetor R, conecta as cargas, é igual a localização da carga Q menos a localização, o vetor que localiza a carga Qzão. A localização da carga Qzão menos o vetor que localiza a carga Q. Beleza pura, pessoal? Até aí? De boa. De boa, né? De uma outra forma, você pode escrever que a força, né? Que aí é o livro do Quebra-Dal Machado que consegue escrever assim, gosta de escrever assim, né? É igual a Q, Qzão, módulo de R menos R' ao quadrado, né? Ou ao cubo, melhor ainda dizer ainda, vezes o vetor R menos R', tá? Ou, de uma outra forma, você tem que a força é 1 sobre 4 πε0, Qzinho, Qzão, vetor R ao cubo, vezes o vetor R. Beleza? Esse vetor R que está acompanhando o Qzão é unitário, né, professor? Não, porque aqui está o cubo, ó, tá vendo? Ah, tá. Quando você tem o unitário, né, você teria o vetor, o unitário é o vetor dividido pelo módulo, né? Esse módulo aqui está ao quadrado, né, ficaria o cubo e aqui ficaria o vetor, entendeu? Ok. Tá? Isso é só uma outra forma de você escrever a lei de Coulomb, né? Essa força é vetorial, obviamente. ε0, né, é a permissividade do vácuo, tá? Eu não sei qual é o significado de ε0, mas eu não lembro. Alguém lembra qual é o significado de permissividade? O que é que significa uma permissividade? Newton, metro quadrado. Pronto. Então, essa aí, aqui é o ε0, a constante de proporcionalidade, né?
e depende desses valores aqui. Professor, Pois não? se eu não me engano, é quanto a força altera o meio. Se eu não me engano, acho que é isso. Quanto a força altera o meio, É tipo, ela tem um efeito nesse meio. Acho que é mais ou menos isso. Não tenho certeza. tá, porque aqui, tá. Esse ε0 aqui é a permissividade do vácuo, né? Você também tem a permissividade nos materiais, né? Que aí você chama só de epsilon, né? E essa permissividade, não necessariamente é esse valor aqui, né? Ele muda, né? Você teria aqui uma constante vezes ε0. Você pode escrever dessa forma, né? Aí você pensar num dielétrico, por exemplo, que a gente vai ver isso depois, lá no capítulo 4, eu acho, se você pensar num dielétrico, esse dielétrico pode aumentar a quantidade de carga em um capacitor, né? A quantidade de carga armazenada em um capacitor. E essa quantidade de carga armazenada no capacitor ocorre devido ao dielétrico, esse dielétrico tem uma permissividade diferente do permissividade do vácuo, né, que é maior, né? Então, se a permissividade é maior, significa dizer que você está diminuindo a força aqui, né, no caso, né? Tem a ver exatamente com isso mesmo, cara. Então, você tá aumentando a quantidade de carga, você diminui a força, mas você aumenta a quantidade de carga para poder ficar com a mesma força. Então, você aumenta a capacidade para poder ficar com a mesma força. Interessante. Professor, Pois não, meu filho? a força elétrica é uma das forças fortes, né? Cara, tem uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu sei que a força elétrica, se eu não me engano, é maior do que a força magnética, não é? Eita, menino. Eita. O que houve aí? No começo, sabe, professor, no começo do livro, né? Que a força elétrica é uma força forte da natureza. Agora eu queria, assim, dá para o senhor detalhar um pouco, falar um pouco sobre isso, professor? Cara, não sei não, não sei dizer o que seria força forte. Pode continuar. Força forte e força fraca, né? Se você souber, para mim, eu até acharia bom, que você tem a força eletromagnética, na realidade, né, que entra como, que é eletromagnética, aí tem a força gravitacional, que não se junta. É a força fraca, a gravitacional. Tem a força gravitacional, a gravitacional, né? Tem a... Professor, Pois não? se eu não me engano, força forte é a atração entre os nêutrons e os prótons. Se eu não me engano. Ela tem a ver com isso. Tá, é porque, Davi, eu não sei se você tem... Que a interação entre os nêutrons tem relacionado a força nuclear fraca e tem a força nuclear forte, tá? Talvez o que você esteja falando é da força nuclear forte, né, que é a interação entre os nêutrons, né? Aqui tem a força nuclear. Aí o que o Dioclésio está perguntando é em relação às quatro forças da natureza, né? Que a gente pode escrever qualquer força em termos dessas quatro forças, né? Basicamente isso, né? Todo sistema você consegue descrever em termos dessas quatro forças. Força eletromagnética, força gravitacional, a nuclear forte e a nuclear fraca, né? Aí ele quer saber por que isso aqui é forte, por que isso aqui é fraco, por que isso aqui é forte, por que isso aqui é fraco. Enfim, é isso, tá? E a resposta é, por enquanto eu não sei. Posso dar uma pesquisada para ver. Entendeu? Tudo bem, professor, de boa, viu? De boas? Se você souber, meu filho, eu recebo de boas aqui. Tá aqui para ganhar conhecimento também. Né? Bom, aí antes de passar para o próximo tópico, eu tenho uma coisinha chamada princípio da superposição. Né? Superposição. Tem um professor que vale muito a pena vocês assistirem a aula dele, né? O professor da UERN, o professor, acho que é Newton, né? Muito boas aulas dele. Ele ia dar aula de elétron, né? De eletromagnetismo, e ele fica dando aula e questionando você ao mesmo tempo. Isso era bem interessante, que ele instigava ele usava a metodologia de instigação, né?
Não? Era o Newton Teófilo, era? Não, esse daí é esse daí é do laboratório, né? É da UERN, ele, da estadual de Mossoró, lá de Mossoró, né? Estadual de Mossoró. Do Teófilo é o Newton Loyola, professor, do laboratório. É, Newton Loyola, é isso mesmo. É Nilson, foi mal, é Nilson. Uhum. É muito bom esse professor, eu gostei. Aí, enfim, voltando aqui à história aqui, né, tem um princípio da superposição. Você supõe o seguinte, né, você tem N cargas aqui, fonte, né, você teria aqui, então, Q1, Qn aqui, por exemplo. Você tem uma carga de prova aqui, Q, tá? E ele quer saber o que é que acontece, então, com a carga Q. Quais são as forças que atuam na carga Q? Ou melhor, qual é a força que atua na carga Q? Tá? Como a força é um vetor, o que tu tem que fazer é calcular a interação entre pares, né? Ou seja, a interação de Q1, a força 1, então aqui, vai ser a interação de Q1 com o Q, né? Então aqui vai ter 4πε0, o vetor unitário 1, dividido por módulo vetor unitário 1 ao quadrado. Esse aqui é a força 1. Né? Aí depois você vai ter a força 2, a força 3, a força 4, e assim por diante, e você também vai ter a força N. Né? Ou seja, a força N vai representar o quê? A interação da carga N com a carga Q, dividido por 4πε0, né? O versor da carga N, o versor que esse versor do N significa dizer que é a direção, né, da força, né? Que seria a direção desse, que aponta essa direção radial, né, entre as cargas, tá? Então, aqui a gente teria Rn ao quadrado. Logo, você tem aqui N vetores atuando sobre essa carga, né? Você vai ter aqui N vetores, pode estar para lá, pode estar para cá, pode estar para qualquer ponto. Se você tem N vetores, então o que tu tem que fazer é somente somar os vetores. Então, a força resultante do teu sistema, a força resultante, né, é a soma das forças. Então, vai ser o somatório de um Fi, de variando de 1 até um N, ou seja, F1 mais F2, né, isso aqui é vetorial, mais F3 e assim por diante. Isso é fácil de entender, né? Fn. Ou seja, você vai ter, então, que a força resultante é 1 sobre 4πε0, Q1, Q, dividido por R1 ao quadrado, versor R, mais 1 sobre 4πε0, Q2, Q sobre R2 ao quadrado, na direção de R2, né? Mais, tá? 1 sobre 4πε0, Qn, Qzão, né? Rn ao quadrado, versor Rn, tá? Se você colocar aqui as partes que estão em evidência, você vai ter condição de escrever que isso aqui é igual a carga Q, vezes 1 sobre 4πε0, vezes o somatório, né, de variando de 1 até N, de QI, né, dividido por RI ao quadrado, na direção de RI. Tudo bem, pessoal, até aí? Todo mundo entende isso? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Eita, pô. Entendi, professor, de boa. Sim. Tem, né? Agora, tá bem elementar mesmo. Tranquilo, Joel. Tranquilo, né? Então, você tem aqui, ó, que é FR. Repare que agora eu vou fazer a seguinte brincadeira, ó. Vai aparecer uma coisinha chamada campo elétrico, tá? Aí depois a gente vai definir campo elétrico, mas matematicamente você pode observar que você pode escrever que a força resultante é uma carga vezes uma componente aqui, né, que depende somente de uma das cargas, certo? E isso aqui vai ser definido como sendo o campo elétrico. Matematicamente é isso, né? Que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4πε0, certo? Somatório de variando de 1
Tn de QI sobre RI ao quadrado na direção de RI, tá? Isso pelo princípio da superposição, né? Se a gente tiver mais de uma carga, é outra história. Se você tiver só uma carga, você tira esse somatório, se tiver mais de uma, se soma, e assim por diante, né? Aí vamos lá, se você observar, né, o que é campo? É a primeira pergunta, né? Você está definindo força em termos de um campo. Força é uma carga vezes um campo. Mas vem a seguinte pergunta: o que é campo? O que é campo elétrico? O que é um campo vetorial? Professor, pode-se dizer que é uma região onde atua, né, essa força, onde tem essa interação, que é chamado campo ou região. Região onde atua essa força. Isso, atua uma ação, né? Falando assim. Tá. Força, ação. Tá. Então, vamos imaginar vamos complementar a tua ideia, tá? Não é que esteja errado. Mas falta um pequeno ponto. Certo? Região, você está correto. Campo elétrico é uma região, tá? É um ponto no espaço onde tem qualquer cor lá, naquele espaço lá, né? Você tem aquele ponto lá. Só que acontece o seguinte: você chega naquele ponto, você coloca uma outra carga lá, na hora que você coloca uma carga naquele ponto, uma outra carga, essa carga vai sentir uma força devido ao campo pré-existente. Não é isso? Vai ter uma perturbação? Essa carga vai ter uma perturbação devido ao campo já existente, né? Só que o que acontece? Se você não colocar a carga lá, o campo vai estar lá, mas não vai ter força. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi sim. Então, você pode imaginar que carga é uma fonte de campo. Tá? Então, campo elétrico, né? Carga é uma fonte de campo elétrico. Aí você tem que... Professor, Pode não, meu filho. eu poderia dizer assim, que campo é uma região do espaço onde a gente pode associar uma grandeza física. Um exemplo, campo elétrico, é um campo térmico, campo gravitacional. Seria essa a ideia? É uma região do espaço onde você pode associar, assim, uma grandeza física, né? E, além disso, né, essa região, toda vez essa região que tem esse campo, você sente lá esse campo nessa região, né? Você não tem como sentir, né? Mas... É uma região de fluência. E como é que você sabe que aquele região tem campo? Quando você coloca uma outra entidade, por exemplo, uma região que tenha campo gravitacional. Se você colocar uma massa naquele campo gravitacional, ela vai sentir uma força gravitacional. O campo térmico, né? Se colocar o termômetro, não é isso? Isso. Também? Isso. Ele vai sentir nem tanto o termômetro, né? Campo térmico. Porque campo térmico está associado a agitação molecular. Agitação molecular, né? Então, você está associado à transferência de calor, né? Uma região onde você tem... Ou uma região onde você tem gradiente de temperatura, né? Gradiente de temperatura, realmente, você pode medir com termômetro. E cada ponto que você mede com termômetro é diferente o resultado para a temperatura. Porque aquela temperatura que a gente vê, na verdade, é uma média, né? Não é a temperatura em si. Você tem razão. Mas vocês entenderam qual é essa ideia de campo, né? Esse campo... Entendi, ficou claro. Beleza. Claro. Bom, essa discussão é bem legal, cara. Tem um livro que é chamado Física Fenomenológica, né, do brasileiro. Foi um dos professores pioneiros aqui do Ceará. Acho que é do Normando o nome do livro. Tá? Ele faz discussões bem legais nesse livro. Em uma das discussões, por exemplo, ele faz a discussão qual a diferença entre momento linear e energia cinética. Né? Porque o pessoal confunde, às vezes, essa parte. Ele faz uma discussão, por exemplo, de que para que serve a primeira lei de Newton. Inclusive, né, professor, a segunda lei, ela é definida como a quantidade de movimento, né? Se a gente for analisar na... Ele vai definir como uma quantidade de movimento. E quando você define como uma quantidade de movimento, aí vai surgir outra coisa, que a terceira lei, ela existe na forma fraca e na forma forte. Né? A terceira lei de Newton, quando você faz esse tipo de coisa. E essa discussão também tem no livro do Normando, né? Depois vocês peguem, deem uma lida lá, né? Vejam essa parte, que é a parte física filosófica, né? Bonita, né?
não precisa de matemática, mas existe. Mas tem muito entendimento, né, professor? Né, que abre muitas portas, né? Assim, uma coisa que hoje eu não sei se é do mesmo jeito, certo? Quando eu fiz a seleção para o mestrado, para o doutorado, tinha uma entrevista, e essa entrevista era de perguntas sobre física, mas não era pergunta sobre matemática, de como resolver um exercício, era pergunta sobre a teoria por trás da física, né? Sobre para que serve alguma coisa, para você explicar alguma diferença, para você falar algum entendimento sobre alguma coisa. Isso é bem interessante, né? Esse papel, né? Porque você passa batido, cara. A gente sempre vai passando batido, né? E os livros vão fazendo de um jeito que você não consegue todas as informações num único livro. Você acaba tendo que ler mais livros para poder ter um entendimento um pouco mais completo, né? Física exige esse tipo de coisa. Mas, enfim, né? Voltando eu não quero me estender aqui, não, porque tem muita coisa para a gente discutir, depois um dia a gente discute, tá? Voltando aqui à elasticidade e magnetismo, né? Aí, eu vou botar aqui para vocês o exercício. Exercício aqui, para a gente poder exemplificar, né, a ideia. Eu passei aqui, foi muito. O livro é bem sutil, cara. É bem fácil ver mesmo, assim, rapidamente. Né? Então, eu aconselho a vocês a ler outros livros também, tá? Porque se você quiser revisar essa parte aqui, esse livro não é o livro ideal. Ele é muito bom, mas é muito rápido. A primeira questão, né? Vou botar aqui para a gente poder levar aqui para o sistema aqui e dar uma olhada, né? A primeira questão, ela vai falar o seguinte, uma questão teórica, no fim das contas, né? Você tem 12 cargas iguais, estão localizadas nos cantos de um polígono regular de 12 lados, em cada número de mostrador de um relógio, então você teria que imaginar um relógio, nesse relógio você tem 12 cargas, né? Suponha que as cargas tenham o mesmo sinal, ou positivo ou negativo, tá? Para não ter, todas essas cargas têm o mesmo sinal, para não ter confusão, certo? Aí ele pergunta, qual é a força líquida sobre uma carga de prova Q no centro? Então, você tem 12 cargas, certo? Vou colocar aqui 4 cargas aqui, que é mais fácil de colocar, 4 cargas, né? Elas estão equidistantes aqui do centro, tá? Então, aqui você tem carga Q, carga Q, carga Q, carga Q. Aqui tem mais 2 cargas, aqui tem mais 2 cargas, aqui tem mais 2 cargas, e aqui tem mais 2 cargas. Eu suponho que isso aqui seja 12 cargas. Não está bonita a figura, mas é isso aí. Qual seria a força sobre a carga Q? Alguém sabe dizer? Se eu disser para você que o somatório das forças é 0, vocês acreditam? Tá. Vamos fazer assim, então. Só tenho 2 cargas. Uma no 12 e a outra no 6. Tá aqui. E Joel, Pois não, meu filho? é a questão que fica anulando os vetores, né? Anulando, né? Certo? A força devido à carga de 12 horas, né, é repulsiva. Então, é para cá. A força devido à carga de 6 horas é para cá. Se estão equidistantes, né, e as cargas são iguais, então o resultado aqui é 0. Né? Você pega 3 e 9 horas, a mesma coisa. Certo? Você pega aqui 1 hora e acho que aqui é 7, né? Vai ser a mesma coisa, e assim por diante. Então, você vai anular todos os vetores, logo a força é 0. Beleza pura? Letra A. Né? Se fosse a letra B? Né? Letra B pergunta, e se você remover uma carga, né? Suponha que das 12 cargas, uma das 12 cargas seja removida, que está em 6 horas. Então, suponha que essa carga aqui é removida.
Se essa carga é removida, qual será qual será a força sobre a carga aqui, né? E aí? Todas as cargas que estão equidistantes, né, dessa carga aqui, e estão em lados opostos, se anulam, não é? Em pares? Sim. Se anula em pares, né? 12 horas, né? Sim. Vai sobrar de 12 horas, exatamente. Alguém falou isso aí, né? Se vai sobrar de 12 horas, então, você só tem que a força vai ser simplesmente a força de interação entre duas cargas. Então, 1 sobre 4πε0, né? Qzão, a distância ao quadrado, né? Aí teria que calcular a distância desse polígono, tá? E aqui está apontando no eixo y para cá. Então, isso aqui ficaria menos j. Beleza pura, pessoal? Essa distância aqui eu não vou Sim. calcular. Depois vocês calculem, tá? E o mesmo raciocínio acontece para a letra C e para a letra D, né? Só que agora são 13 cargas. Aí depois ele retira uma dessas 13 cargas. Tá? Vou deixar esse raciocínio para vocês pensarem, que é a parte difícil, né? A gente faz a parte fácil. A gente tem que sacanear um pouquinho, né? Vamos lá, mais um exercício aqui para a gente poder brincar. Daqui a pouco eu faço alguns exercícios de integrais, para ver se vocês estão lembrando aí de integrais. Né? É para poder fazer algo para relembrar, né? Bom, enquanto o campo elétrico, né, obviamente, magnitude, direção e sentido, a uma distância z, acima do ponto central de duas cargas, ponto central, tá, pessoal? Ponto central. Então, ele está no meio, aqui, ó. Está no meio. Duas cargas Q, que estão separadas por uma distância D, tá? As duas cargas Q estão separadas por uma distância D. Então, a distância entre cargas Q é D, tá? Como é o ponto central, então, a distância aqui vai ser D sobre 2, a distância aqui vai ser D sobre 2, tá? Verifique se o resultado é coerente com o que se espera quanto Z é muito maior do que D. Vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz isso? Ele quer saber o campo elétrico, tá? Campo elétrico. Vamos lá, pessoal. Força, você precisa de uma carga para poder você calcular. Campo elétrico, você calcula em um ponto, né? Então, você tem aqui 1 sobre 4πε0. Qzinho. Qzão. Opa, Qzão seria força, né? Qzinho. A distância, que aqui eu vou botar R1. Então, aqui eu vou chamar 1. Aqui eu vou chamar 2. Tá? Aqui vai ter o R1, que é o versor R1. Né? E aqui vai ter o R1 quadrado, mais 1 sobre 4πε0. Né? Qzinho. R2 ao quadrado, versor R2. Tá? Isso aqui é o campo elétrico. Tá resolvido? Não. A gente precisa saber quem é o versor R1 e quem é esse R1 ao quadrado. Certo? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Pronto, se você olhar aqui, ó, o campo em relação à carga aqui, supondo, né, que a carga aqui seja positiva, essas duas cargas sejam positivas, o campo é saindo. Então, o campo devido a essa carga é para cá, o campo devido a essa carga é para cá, certo? Então, aqui a gente tem o campo 1, aqui a gente tem o campo 2, né? E o campo elétrico total, na realidade, é a soma do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Se você imaginar que aqui, você pode escrever isso aqui como sendo algo desse tipo aqui, né? Ó, você tem uma distância Z aqui, você tem D sobre 2 aqui, tá? Esse daqui é R2, esse daqui é R1, certo? R2, você pode escrever ele, vou apagar aqui. R2, você pode escrever ele como sendo D sobre 4, D ao quadrado sobre 4, a raiz mais E ao quadrado, não é? Todo mundo entende isso, que é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, né? Isso daqui é igual a R1. Então, R2 é igual a R1. Todo mundo entende isso, pessoal? Sim. Pronto. Tá tranquilo, né?
Aí agora falta outra coisa que a gente tem que determinar, é quem são esses versores, para poder encontrar o campo elétrico. Esses versores dependem do seguinte, pessoal, se você olhar o campo elétrico aqui, ele tem um na direção, se a gente botar no sistema de coordenadas como sendo Y e Z, então você tem um campo que está na direção Z, e você tem um campo que está na direção Y, tá? Você tem componentes desses campos que estão na direção Z e na direção Y, né? O que está na direção Y, ó, repare que é um cancelar, tá vendo? Deixa eu escrever com outra cor aqui, que é melhor. Ó, esse campo aqui, esse aqui é um vetor, e eu posso calcular os componentes desse vetor. Quando eu vou calcular, na realidade eu estou fazendo isso e isso. Esse daqui, eu também teria, vou botar aqui em outra cor, cor vermelha, eu teria uma parte para cá e uma parte para cá. Repare que esse daqui e esse daqui são contrários, né? Estão em direções opostas. Tem a mesma magnitude. Por que tem a mesma magnitude? Porque tem a mesmo tamanho, né? Certo? Mesma distância da carga ao ponto e a carga é igual. Então, o E1 na direção de Y e o E2 na direção de Y são iguais. Logo, isso aqui se cancela. Então, é como se você estivesse pegando somente duas vezes a componente de um dos campos na direção de Z. Beleza pura até aí? Todo mundo consegue entender isso? Sim, de boa, professor. Duas vezes o campo 1, né? Mais o campo 1 na direção de Z. E você ainda pode colocar aqui, ó, a direção de Z, que é na direção K, né? Que já está aqui. Então, você já encontrou o vetor unitário. O que você precisa encontrar é o módulo do campo E1 de Z. Quem é esse E1 de Z? Aí tu vai vir aqui e vai escrever. É 1 sobre 4πε0, né? A carga Q. A distância é o quadrado, que é essa distância aqui. Então, ficou t ao quadrado sobre 4, mais z ao quadrado, né? Vezes, aí agora vamos lá. Como é é de z, tem outro detalhe aqui que a gente tem que olhar. É o cateto adjacente em relação a esse ângulo aqui, né? Ó, você pegar esse ângulo aqui, é o cateto adjacente. Certo? E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, correto? Todo mundo entende isso? Sim. Sim, né? De boas, né? Se você pegar, então, o cateto adjacente aqui, né? Esse daqui é o de adjacente, então isso aqui seria cosseno, né? Cosseno de θ. Então, tu vai escrever agora esse cosseno de θ em função das constantes que tu tem. Que seria o quê? Z sobre R1. E R1 é igual a isso aqui. Logo, E1 de Z vai ser 1 sobre 4πε0, que, né, Z, que é o do cosseno, dividido por d ao quadrado sobre 4 ao quadrado, 4 mais z ao quadrado, isso elevado a 3 meios. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Dá para repetir, professor, por favor? Dá, meu filho. Ó, eu estou pegando o cosseno, certo? Quem é o cosseno de θ aqui? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, correto? Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente z sobre a hipotenusa. A hipotenusa é d ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado. Isso aqui é elevado a 1 meio, correto? Ok. Aí, quando você pega esse cara e multiplica por esse, ó, você está pegando ele, a mesma base, aqui é elevado a 1, aqui é elevado a 1 meio. 1 mais 1 meio, 3 meios, não é? Sim. De boa. De boas, né? Então, é só substituir agora aqui, ó. Só multiplicar esse termo aqui por 2 e você vai ter o campo elétrico do teu sistema. Tranquilo? Então, o campo elétrico do meu sistema é 1 sobre 2π ε0, que z dividido por d ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado, isso aqui é elevado a 3 meios. Aí ele vai fazer a outra parte lá do problema, que ele diz o seguinte, né? Verifique se o resultado é recorrente quando z é muito maior do que d. Ele fala que z é muito maior do que d. O que significa isso? Que você vai pegar aqui, ó, nessa expressão aqui, vai colocar z em evidência, tá? Aí você vai colocar aqui, vai ficar 1 sobre 2πε0, né? Que
Z. Aqui eu vou botar Z em evidência, né? Aí vai ficar D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado, mais 1. Isso aqui é elevado a 3 meios. Como botei Z ao quadrado em evidência, né? Z ao quadrado elevado a 3 meios, isso aqui dá Z ao cubo. Beleza, pessoal? Todo mundo entende isso? Eu vou apagar, obviamente, esse Z aqui. Com esse daqui vai ficar isso aqui ao quadrado, né? Esse cara, ó, vai para zero, porque Z é muito maior do que D, então isso aqui é aproximadamente zero. Então isso aqui fica 1. 1 elevado a 3 meios é 1, tá? Logo, o campo elétrico, quando o Z é muito maior do que... Quando o Z é muito maior do que D, vai ser 1 sobre 2πε0, Q sobre o Z ao quadrado. Tá? Isso na direção de Z, eu esqueci de colocar aqui, K, né? K. Certo? Ó, veja só, a fórmula para uma carga pontual, o campo elétrico para uma carga pontual, né? Uma carga só, né? Pontual. Isso aqui é igual a 1 sobre 4πε0, é o módulo desse campo elétrico, Q sobre R2, a distância ao quadrado, não é assim? Né? E aqui você pode botar assim na direção de R. Tá? Se você olhar para essa fórmula e para essa fórmula aqui, o que é que significa? Qual o significado disso? Se você observar aqui, tem duas cargas, ó. E você está olhando o sistema de muito longe dessas duas cargas. De muito longe. Então, é como se você estivesse vendo esse sistema como se fosse uma carga única. Uma carga pontual. Vocês entendem o que eu quero falar, o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Pronto. Tá? Então, isso aqui eu posso apagar. Bom, esse é o exercício, né? Eu acho que é tranquilo, é de boas. Tá? E depois de fazer essa brincadeira, né, esses exercícios aí, usando o princípio da superposição, cálculo de campo elétrico, ele passa direto para o seguinte, ó. Distribuição contínua, tá? Aí, quando ele vai fazer a distribuição contínua, ele não explica que você tem que pegar o elemento infinitesimal de carga, que o somatório se transforma na integral, não. Ele já joga logo aqui, ó. Que o campo elétrico é escrito como se fosse a integral de dq, tá? Ele já faz isso porque ele supõe que você já saiba tenha conhecimento prévio, né? Mas, enfim, vamos lá. Campo elétrico é 1 sobre 4πε0, né? Somatório de variando de 1 até n, de QI sobre RI ao quadrado. Isso na direção de RI. Isso é o campo elétrico, tá? Só que isso aqui garante o seguinte, ó, que são cargas discretas. Certo? Quando a gente vai para sistema contínuo, a primeira coisa, né, que você vai pegar, sistema contínuo, você supõe que você tem um bastão, né? Você supõe que você tem um bastão, esse bastão está carregado e a carga está uniformemente distribuída sobre esse bastão, tá? Então, quando tu vai calcular o campo elétrico, devido a um elemento infinitesimal, tu pega um elemento infinitesimal de carga, tá? Tu tá calculando em relação, por exemplo, a esse ponto, então tu vai pegar esse elemento infinitesimal de carga, tu vai calcular a contribuição desse elemento infinitesimal, depois a contribuição desse elemento infinitesimal, e tu vai fazer uma soma da contribuição de todos os elementos infinitesimais de carga, tá? Aí essa soma, tomando em consideração esse elemento infinitesimal, que é como se fosse um limite, né, que você está pegando, tá? Esse limite se transforma numa integral, o limite do somatório se transforma numa integral. Então, o teu campo elétrico, quando você faz esse tipo de coisa, vai ser igual a 1 sobre 4πε0, a integral do elemento infinitesimal de carga dividido pela distância ao quadrado, isso na direção de R. Beleza pura, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza. Ó, aí vamos ao seguinte detalhe, tá? Qual detalhe? Quem é esse elemento de carga? Elemento infinitesimal de carga. Quem é esse cara? Aí esse cara, ele pode ser de três tipos.
ele pode ser um elemento infinitesimal linear, superficial, né? Ou ele pode ser volumétrico. Quando é que ele é linear? Quando você está trabalhando em uma dimensão. Quando é que ele é superficial? Em 2 dimensões. Quando é que é volumétrico? Em 3 dimensões. Linear significa dizer sobre uma linha. Superficial, sobre uma área. Volumétrico, sobre um volume. Tá? E associado a isso, você ainda tem mais outra coisa. Você tem uma coisinha chamada densidade. Né? Densidade de carga. Porque a gente está trabalhando com carga. Tá? Aí a densidade de carga pode ser ρ, se você tiver dq sobre dv, né? Ou seja, densidade volumétrica, uma densidade superficial, dq sobre dA, e uma densidade linear, lambda, não sei se é lambda, se é isso aqui, dq sobre dl. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entende isso? Beleza. Beleza, né? Então, o teu campo elétrico agora vai ter 3 formas de você escrever. Né? Vai ser 1 sobre 4πε0, a integral de lambda dl sobre R2, isso para a linha, né? Se você pensar que você tem uma distribuição linear de carga, ou o campo pode ser... Opa! Estou falando muito rápido, R2 na direção de R, ou o campo pode ser 1 sobre 4πε0, a integral de ρ dv sobre R2, isso na direção de R. Repare que toda vida você tem uma integral relacionada a L, e aqui está R, relacionada a e aqui está R, relacionada a V, e aqui está R. Tá? A gente vai perceber que o campo depende dessa distância. E essas densidades também podem depender dessas distâncias. Belezinha, pessoal? Então, depois de fazer isso, a gente vai fazer mais um exercício. Né? Depois de fazer mais um exercício, a gente vai calcular o divergente e o rotacional do campo. Isso aqui é legal. Isso aqui é um exemplo, né? Já está feito já. Melhor ainda que a gente pode comparar a resposta. Só um momento, pessoal. Ó, dá para todo mundo enxergar a figura e o que está escrito aqui, não dá? Ó, ele diz o seguinte, ó, a questão diz o seguinte. Encontre o campo elétrico que está a uma distância z, acima do ponto central, de um segmento de linha reta de comprimento 2L, né, que tem densidade linear de carga lambda, né? Então, ele deu isso aqui, essa figurinha. Nessa figurinha, ele já colocou todas as informações que a gente precisa, né? Ele já disse aqui que você teria um dx, ele já colocou esse x, já colocou a distância r, já colocou os 2 campos e já mostrou que você só precisa calcular na metade, que a outra metade multiplicar por 2, tá? Que a outra metade acaba sendo desnecessário, né? Porque você vai pegar as componentes aqui, essas componentes vão se cancelar, né, ó. Tá? Então, o livro já ajudou muita gente. Certo? O campo elétrico, primeira coisa, você vai ter que escrever aqui, é 1 sobre 4πε0, a integral dq sobre R2, né, na direção de R. Primeiro, a gente pode determinar que a direção de R está na direção de Z, não é? Todo mundo concorda comigo?
Todo mundo entendeu a questão? Eita, porra. Ô, professor, tem um baitola aqui, amigo meu, passou no doutorado e chamou minha atenção e pronto, eu tirou o negócio aqui todinho, mano. Dá pra voltar aí, por favor? Aí, aonde, cara? Aqui Hã? na folha. É aqui mesmo. Não, é disso aqui, no enunciado aqui da questão aqui, sabe? Ah, Teve esse mesmo de doutorado esse dia, talvez, teve? cara, não sei. Da UES eu não sei, não. Hum. Educação foi ou... Foi outro? Ele passou história. Ah, história, né? História, sim. Massa, cara. Massa. Meus parabéns aí pra ele. Vamos lá. Enquanto o campo elétrico está a uma distância Z, né? A distância Z, você tem uma barra aqui, no fim das contas é isso que ele quer dizer. Você tem uma barra, aqui tem uma barra, tá? Em azul aqui, que eu tô desenhando aqui por cima. Você tem uma barra. Essa barra tem uma distribuição de carga uniforme lambda. Então, nessa barra, você tem uma distribuição uniforme de carga, tá? Além disso, aqui no ponto, há uma distância Z dessa barra central, né? Central, tá? Você tem aqui uma distância Z, né? Ó, é central. Aí ele pede para você calcular o campo elétrico na uma distância Z, tá? Acima do ponto central do segmento. Então, você está aqui, a distância Z acima do ponto central do segmento. Primeira coisa, se eu colocar aqui um DQ bem aqui está meu DQ, a contribuição desse DQ é para cá, correto? Aqui é a contribuição desse DQ. Se eu colocar um DQ bem aqui tá a contribuição do meu DQ, tá? Então, aqui você tem outra contribuição desse mesmo DQ. Aí, se você prestar atenção, essas contribuições, ela vai ter uma componente que é para cá, uma componente que é para cá, ela vai ter uma componente que é para cá, e uma componente que é para cá. Só que essas duas componentes aqui, elas se cancelam. As horizontais, né, professor? As horizontais se cancelam. Então, eu só preciso descobrir a componente que é vertical. E, além do mais, eu não preciso calcular de menos L até L. Eu preciso calcular somente de 0 a L. Beleza? Ok. E multiplicar por 2, obviamente, né? Porque daqui para cá é a mesma coisa daqui para cá, só que vezes 2. Tranquilo até aí? Então, o que eu tenho que fazer, primeiro eu vou dizer, isso aqui é igual a 1 sobre 4 πε0, a integral de dq, só que dq é um lambda dl, dl está no eixo x, então é lambda dx, dividido por R2, que eu não sei quem é esse R ainda, na direção do campo, que é a direção Z. Só que a direção, para ser a direção Z, a gente já tem que olhar aqui, para ser a direção Z, a gente estaria pegando o cateto adjacente de θ, certo? Então, teria aqui o cosseno de θ. Isso na direção Z. Beleza pura até aí? Professor, mas não é DQ não, professor? É DX mesmo? Porque o DQ, você pode escrever como sendo lambda dx, não pode? Tá. Ok. De boa. Pronto. Aí, quem é o cosseno de θ? Primeira coisa. Você vai bem aqui, ó. Esse θ tá aqui, né? Então, ele é igual aqui, não é, ó? Esse ângulo aqui. Z sobre R, né? Z sobre R, exatamente. O cosseno de θ é Z sobre R. Z sobre R. Né? Quem é R? R é raiz quadrada de Z2 mais X2, né? Exatamente. Raiz quadrada de x2 mais z2. Aí agora eu vou só substituir, tá? Quando eu vou substituir, e para calcular essa integral aqui, eu só preciso calcular essa integral. É a integral de lambda dx sobre R2, que é z ao quadrado mais x ao quadrado, R2, né, que seria 1 meio elevado ao quadrado, isso aqui cancela,
vezes o cosseno de θ, que aí entra z dividido por r, que seria z ao quadrado, mais x ao quadrado elevado ao meio. Pronto. É só isso que eu preciso fazer. Tá aqui o dx já. Tá? Isso aqui vai ser lambda e o z pode sair da integral, porque eu não preciso. Né? Dx dividido por z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Tranquilo até aí? Beleza. Né? Então, teu campo elétrico, vou botar aqui em algum canto aqui, teu campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4πε0, né? Z lambda Z, ou Z lambda. Joel, Não. eu não entendi muito bem onde é que estava essa linha. Tá em cima do eixo X, é? Tá em cima do eixo X, é. Ah, tá, porque eu vi ali mais negrita ali em cima, pensei que tivesse em cima do... Ah, tá certo, então. Na direção de Z. Né? Que é o K, né? Eu sempre boto o Z, boto o K, não sei, já estão acostumados já com isso já. Pronto, é isso mesmo. Lambda Z, substituir aqui. Lambda Z. Pronto. O que a gente precisa fazer agora é calcular essa integral aqui. Né? Alguém lembra como é que faz para calcular essa integral? Mudança de variável daria certo? Acho que não, né? Daria sim. Substituição? Esse é o caminho. Substituição, mudança de variável. Só qual a mudança correta? Esse é o grande detalhe. Qual é a mudança que a gente tem que fazer? Aí... Pegaria o X ao quadrado. Pois não, Abdu. Não, pode continuar, Joel. Ó, chamar x ao quadrado de quem, meu filho, que você quer chamar? Eu chamaria o U de X ao quadrado, mas é o quadrado, né? Tá. Se eu disser pra ti que se você fizer desse jeito, não vai ficar legal. Porque quando você chamar u de x ao quadrado mais z ao quadrado, e você derivar aqui, né, du vai ser igual a 2x dx, tá? Aí você vai passar isso aqui pro outro lado e vai botar o x em função do u. Aí no fim vai aparecer, ó, que x aqui vai ser igual, nesse caso aqui, u menos z ao quadrado, né, raiz de u menos z ao quadrado. Tá? Aí quando você passar isso aqui pro outro lado, de novo, continua com essa raiz, tá vendo? Ó? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Aí, existe uma forma mais interessante de você observar. A primeira delas é, pega esse sistema que está embaixo, ó, é z ao quadrado, x ao quadrado mais z ao quadrado. Coloca o que não está integrando em evidência, né, que você está integrando em relação a x. Se você colocar z ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1, não é? Correto? Isso. Beleza. Aí, se você Sim. pensar nesse sistema aqui, que você tem a ao quadrado mais 1, né, se isso aqui for a, você tem a ao quadrado mais 1, qual o tipo de sistema, né, que eu posso, sistema trigonométrico, né, qual a relação que eu posso ter quando você tem uma coisa do tipo a ao quadrado mais 1 ser igual a outra coisa? Tem uma relação. Alguém lembra? É arco tangente, alguma coisa assim? Alguma coisa assim, sim, mas não precisa ser o arco, não. Pode ser a tangente mesmo, tá? Tangente ao quadrado de θ mais 1, isso aqui é igual a secante ao quadrado de θ. Certo? Por quê? Porque cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, tá? Quando você tem 1 menos alguma coisa, se você tiver 1 menos alguma coisa, você vai chamar essa coisa de seno ou cosseno. Como você tem mais 1, você vai chamar de tangente. Se você tiver alguma coisa menos 1, aí você vai chamar de secante, né? Porque tem sempre esses detalhes. Aí aqui, se você dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, da secante ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, da tangente ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. Então, tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Certo? No fim, cadê aqui? Eu quero dizer para você que a substituição correta é você dizer que x é igual a z tangente de θ. Ou seja, se x sobre z é igual a tangente de θ. dx vai ser igual a z, né, secante ao quadrado de θ de θ.
Aí você pega e substitui, né? Então, essa integral aqui, ela vai ser igual. Eu não coloquei aqui os intervalos, foi, pessoal? 0 a L, tá? E aqui tem o 2, né? Porque eu estou multiplicando, está sendo 2 vezes, né? Eu esqueci desse 2 aqui também. Tem um 2 bem aqui. Porque é 2 vezes, né? Porque tem 2 lados, né? Quando eu estou fazendo de 0 a L. Pronto. Então, essa integral aqui vai se transformar. No lugar de ter dx quem é? É z secante ao quadrado de θ dθ, né? Dividido por x é igual a z tangente de θ, então ficou z ao quadrado tangente ao quadrado de θ, mais z ao quadrado, isso elevado a 3 meios. Tudo bem até aí, pessoal? Estamos indo. Estamos indo, né? Isso aqui vai ser igual a integral de z secante ao quadrado de θ dθ, né? Dividido, vou botar z ao quadrado aqui em evidência, aí vai ficar z ao quadrado elevado a 3 meios, que dá z ao cubo, né? Vai sobrar embaixo tangente ao quadrado de θ mais 1 elevado a 3 meios, né? Isso daqui vai ser igual a z, 1 sobre z ao quadrado, né? Secante ao quadrado de θ, dθ, dividido por tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ elevado a 3 meios, isso dá secante ao cubo de θ, cancela esse com esse, ficaria 1 sobre secante, 1 sobre secante é cosseno de θ, então ficou a integral do cosseno de θ dθ. A integral do cosseno, qual a função que você deriva? Que é o cosseno, se não me engano, é o seno de θ, não é? Isso, é o seno. Aí agora a gente tem que substituir isso em termos de x e depois fazer o intervalo de integração. Tá. Então vamos lá. Primeiro a gente diz que x é igual a z tangente de θ, né? A gente está pegando agora, se x é igual a z tangente de θ, a gente está pegando agora também aqui a resposta, né? Daquela integral de que dx sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é elevado a 3 meios, isso era igual a, só para registrar aqui, tá, pessoal? Esse aqui foi igual a 1 sobre z ao quadrado, seno de θ, né? 1 sobre z ao quadrado, seno de θ. A gente tem que descobrir o seno. Eu sei que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Tá? Tangente ao quadrado de θ, isso aqui então vai ficar x ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual a secante ao quadrado de θ. Isso aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais z ao quadrado sobre z ao quadrado, igual a secante ao quadrado de θ, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, tá? Eu posso inverter isso, então vai ficar z ao quadrado sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de θ, tá? Como eu sei que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, então o seno de θ, isso aqui é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, tá? Então, seno de θ vai ser igual a raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, que é z ao quadrado sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, né? Tirando o m e c, isso aqui vai ficar x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais z ao quadrado. Todo mundo entende isso que foi feito, pessoal? Beleza. Aí eu vou agora, isso, ainda tem ainda o 0 a L, tá? Então, a integral de 0 a L de dx sobre x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios, né? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre z ao quadrado vezes o seno, que deu a raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Isso está variando de 0 a L. Então, quando for 0, quando for 0, isso aqui dá um resultado, quando for L também tem outro resultado. Então, isso aqui vai ser 1 sobre z ao quadrado, aí aqui você teria L ao quadrado sobre
L ao quadrado mais E ao quadrado. Isso daqui é elevado a 1/2, menos. Quando for zero, isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero, né? Quando for zero, né? Isso aqui dá zero. Dá zero. Então, isso aqui não precisa disso aqui também, não. Tá? Quando sobre Z ao quadrado. Aí eu volto lá para o campo elétrico, lá para o campo elétrico. Dá isso aqui, não é? Ó, que tinha isso aqui, esse termo todinho aqui. Então, isso aqui vai ser, campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4 πε0. Tinha um 2 bem aqui. Tinha Z lambda. Então, tem Z lambda. Aí, aqui sobre Z ao quadrado, vezes L, vezes 1 sobre L ao quadrado, mais Z ao quadrado. Isso aqui é elevado a 1/2. Isso na direção de Z. Vamos conferir aqui, só para ver aqui. Postar. Tinha 2 aqui. Cadê aqui mais embaixo? Z lambda, tá certo. Vezes essa integral aqui. Pronto. Então, aparece tudo isso aqui. Esse Z aqui pode cancelar com esse 2 pode cancelar com isso aqui, fica 2. Lambda L. Então, o campo elétrico vai ser igual a lambda L, né? Sobre 2 πε0, 2 πε0, vezes 1 sobre L ao quadrado, mais E ao quadrado. Isso aqui é elevado a 1/2. Né? O detalhe disso é que lambda L é a densidade de carga vezes o comprimento. Densidade de carga vezes o comprimento, isso aqui é a carga total. Tá? Beleza, pessoal? Vocês conseguiram entender a questão? Ou foi muito rápido? Carga líquida, professor? Carga total, na realidade, é a carga que tem total na barra, né? Que é a densidade vezes o comprimento, né? A carga. Ou que a densidade é igual à variação de carga por comprimento. Não, o que eu digo, pode ser chamado também de carga líquida? Pode ser chamada também de carga líquida. Pode ser chamada também de carga líquida. Tá? E é exatamente isso mesmo que deu, não foi, ó? Tem 2 lambda L sobre Z, tá aqui, apareceu lá, Z ao quadrado mais L ao quadrado. Tá? Isso daí é uma das questões fáceis. Depois ele vai pedir para fazer outras questões. Essa aqui é bem legal, essa do quadrado aqui, depois essa da espira, é bem legal. É bem divertido de fazer. Esse aqui também é bem divertido de fazer, que você sai do ponto máximo de simetria, que é esse ponto que está aqui no centro, e passa para cá, né? Até aí, tudo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Que horas são? Falta meia hora ainda, dá tempo da gente fazer essa parte aqui do divergente aqui. Bom, a outra parte, né, que é o divergente rotacional, né, tem o divergente, na realidade, primeiro, né, e o divergente, vocês vão perceber que está associado com a lei de Gauss, e depois a gente vai fazer a relação rotacional, e o rotacional está relacionado com conservação de energia. Depois a gente vai fazer essa observação. Então, o livro que ele pega, aí vai calcular primeiro o divergente, né? E para calcular o divergente do campo elétrico, o que é que ele faz? Primeiro, ele escreve o campo elétrico. Primeira coisa, ele vai escrever o campo elétrico, 1 sobre 4 πε0, né? Carga sobre distância ao quadrado, na direção dessa distância, certo? Segunda coisa que ele faz, ele vai definir um fluxo, né? Mas antes dele definir um fluxo, ele define o que são linhas de campo. Linhas de campo elétrico. Tem uma discussão muito legal sobre linha de campo elétrico, né? Obviamente, o livro ele não faz essa discussão ampla da física do sistema com linhas de campo, né? Ele só faz expor o que é uma linha de campo, né? Que você tem uma carga positiva, a linha sai, você está observando aqui como se o campo tivesse aqui só aponta direções, né? Esse campo é um campo divergente, certo? E ele fala que o cálculo do campo, você tem que imaginar
que esse ponto, na realidade, é uma esfera, e como esse ponto é uma esfera, o que você está fazendo para calcular o campo, você está calculando uma determinada região, né? Como se você estivesse calculando a densidade de linha de campo, tá? A direção do campo, ele vai falar que é a direção que é, acho que é tangente à linha de campo, né? Mas não sei se eu não lembro direito aqui. Ele não fala não, da direção do campo com relação às linhas de campo, tá? Mas ele fala essa brincadeira. Aí depois disso, ele vai definir o que é fluxo do campo elétrico, né? Fluxo de campo elétrico. Ele define isso como sendo a integral de superfície de EDA. Aí depois dele fazer essa brincadeira, ele vai calcular esse fluxo do campo elétrico, né? Para calcular o fluxo do campo elétrico, ele vai lá, escreve a integral de superfície, coloca o valor do campo, né? Que é 1 sobre Q, 1 sobre 4πε0, a carga, a distância ao quadrado, na direção de R. Aí ele pega o dA, coloca em coordenadas esféricas, que vai ser R2, seno θ, dθ, dφ, né? Na direção de R. R escalar R é 1, R2 cancela com R2, e no fim você vai ter, então, que isso aqui vai ficar 1 sobre 4πε0, né? A carga Q, a integral sobre a superfície, de seno de θ, dθ, dφ. Essa integral, a gente já calculou ela lá, já, e deu 4π, né? Então, aqui você vai ter simplesmente Q sobre ε0, tá? Então, a integral, isso é se a superfície for fechada, né? Se a superfície não for fechada, né? Se a superfície for fechada, vai dar 4π. Se a superfície não for fechada, pode ser diferente de 4π, tá? Eu esqueci de colocar isso. Então, essa integral, né, que é 4 na superfície fechada, de EDA, isso aqui vai ser igual a carga sobre ε0. Só que ele tem um detalhe nisso. Essa carga que ele está observando, aí como o Dioclésio falou, é uma carga líquida, tá? Então, ele vai definir a lei de Gauss, né, ele já pega, já calcula o fluxo de campo elétrico, e já define a lei de Gauss como sendo, então, a integral de uma superfície fechada, de E escalar dA, e essa integral da superfície fechada é igual à carga, que ele chama carga encerrada, sobre ε0, tá? Aí, o interessante da lei de Gauss, que ele vai usar uma coisinha chamada simetria, tá? Então, ele vai usar a simetria do problema, tá? Então, ele vai traçar uma superfície gaussiana e calcular a integral em cima dessa superfície gaussiana. Mas quem é essa superfície gaussiana? Quando você calcula essa integral, né, da superfície gaussiana, na realidade, pessoal, vocês estão observando, né, o dA da superfície gaussiana, aqui é o dA da superfície gaussiana, certo? É o dA da superfície gaussiana, mas a carga encerrada não necessariamente está na superfície gaussiana, está na porção que tem carga. Então, você tem uma porção que tem carga, tá? E essa carga encerrada, obviamente, ela pode ser um ρ dV, pode ser um sigma dA, pode ser um lambda dL, mas somente numa porção que tem carga. Né? Eu botei foi tempo. Tá? Tá? Aí depois dele fazer isso, né, essa brincadeira, ele vai lembrar o seguinte, que é integral de dA, né, ele vai usar o teorema do divergente, e a integral sobre uma superfície fechada de EDA, isso aqui é a mesma coisa de ser a integral sobre um volume, né, do divergente do vetor, né, dV, né, de tal aqui, tá? Logo, a integral sobre a superfície fechada, né, sobre o volume, né, a superfície fechada é igual à integral sobre o volume do divergente de E. Então, a integral sobre o volume divergente de E é a carga encerrada sobre ε0, tá? Uma outra forma de a gente escrever isso, que é a integral sobre o volume, né, do divergente de E
D tal. Isso aqui é igual. A carga encerrada, eu posso escrever ela simplesmente como sendo uma densidade volumétrica de carga, né? E aqui, colocar aqui também D tal. Então, você estaria colocando aqui em relação a um volume, certo? É fácil entender, então, que juntando essas duas expressões, você teria aqui o divergente de E menos ρ sobre epsilon zero. Isso aqui, D tal, né? A integral sobre o volume dessas duas expressões aqui tem que ser igual a zero. Para isso ser igual a zero, significa dizer que o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero, tá? Então, essa daqui é a primeira equação de Maxwell na forma diferencial. Na forma diferencial. Tá? E a de Gauss é a Só uma primeira dúvida. de Maxwell na forma integral. Oi? Ela é uma equação pontual, não é isso? De ponto, Isso. melhor dizendo. É uma equação pontual, uma equação de ponto. Certo. É a equação que vê fonte também, né? O divergente, você está vendo a fonte, né? Que é carga, né? Porque ela é válida para cada ponto do espaço, né? Assim? Isso. Ela é uma equação pontual. É uma ótima observação. Eu admito, né? Pois não, meu filho? Esse rho é em função do volume, né? A densidade de carga volumétrica. Ah, beleza. Vamos somar alguma observação, não? Então, vamos deixar registrado aqui, ó, que o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero, ou que é a integral sobre uma superfície fechada de EdA é igual a carga encerrada sobre epsilon zero, tá? Então, essas duas expressões aqui são a primeira lei de Maxwell, né? É interessante porque essa expressão aqui indica que campo elétrico pode ser gerado por fontes, que essas fontes são cargas elétricas, cargas pontuais, né, ou não pontuais, mas existe sim essa parte. E quando a gente for para campo magnético, a gente vai mostrar que o divergente de B é igual a zero. Então, você não tem uma fonte pontual, né, uma carga pontual, uma carga magnética, você tem a de polos, né, isso é bem interessante a gente ver isso. Professor? Pois não, meu filho? Só uma dúvida também. É por isso que tem o campo elétrico de Coulomb, que é o coulombiano, e o campo elétrico que é gerado, que ele é produzido pela variação do fluxo do campo magnético, não é isso? Tem essas duas? Tem sim. Tem um campo elétrico colombiano e tem um campo elétrico induzido, né? Só que essa parte de campo elétrico induzido a gente vai ver depois, porque inicialmente aqui na eletrostática a gente vai ver que o rotacional de E, próxima aula, né, é igual a zero, certo? Isso na eletrostática. Que a gente vai ver que tem uma condição para que isso aqui seja diferente de zero. Ou seja, o rotacional de E vai ser igual a menos d-ρ de B, d-ρ de T. Tá? A variação do campo magnético com relação ao tempo gera campo elétrico. E a variação do campo elétrico em relação ao tempo gera campo magnético. A gente vai ver isso depois. Tá? Como você está dizendo, aqui você teria campo induzido pela variação do campo magnético. Aqui você tem campo produzido por uma fonte de carga. Aqui você não necessariamente precisa ter uma fonte, você precisa ter variação de campo. É isso, acho que é isso que você está falando para mim, né? Ficou perfeitamente, eu entendi melhor agora também. Legal, cara, eu tô aprendendo física. Não sei se vocês também têm esse mesmo pensamento, né? Que às vezes a gente ensinar, a gente aprende mais do que só ter estudado, né? É bem mais interessante. Tem observações que a gente não consegue fazer de imediato, também quando é aluno, a gente vai observar depois. A matemática a gente não entende de imediato, vai entender muito, muito depois, por conta do perfil, né, que a gente acaba tendo que traçar, que física usa a matemática muito como ferramenta e a gente acaba se perdendo um pouco nas coisas. Bom, então aqui a gente tem mais um exercício para resolver, tá? Você tem um campo elétrico dado por... ele fala o seguinte: suponha que o campo elétrico em determinada região é dada por
K, R ao cubo, na direção de R, certo? Em coordenadas esféricas, olha só que ele especifica, em coordenadas esféricas, e K é uma constante. K é uma constante, tá? Tá em coordenadas esféricas. Ele pede para determinar a densidade de carga. Ele pergunta quanto é a densidade de carga. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Alguma ideia? Fazer o divergente do campo Ótima ideia. igual a... Ótima ideia. Esse é o caminho correto. Né? Que você tem aqui, logo de cara, que a densidade de carga é ε0 vezes o divergente do campo. Então, se você conseguir determinar o divergente do campo, você determina a densidade de carga. Aí, para você poder determinar o divergente do campo, você tem que lembrar quem é o divergente em coordenadas esféricas. Né? Aí, quem é o divergente de E em coordenadas esféricas? Aí, tu vai lá no livro, tá? Precisa lembrar não, disso não, certo? Você vai lá no livro, você vai olhar as coordenadas, a parte de coordenadas curvilíneas, aí você vai olhar a parte que escreve o divergente, como é que se escreve o divergente em coordenadas esféricas. Se eu não tinha passado aqui já. Segunda derivada. Acho que eu passei, não foi? Alguém lembra qual é a página aqui? Passei. Enfim, tem no livro, tá? Tem no livro. Bota logo na internet. Não sei se tem aqui. Divergência, tá aqui, coordenadas esféricas. Aí vocês só observem, ó, que esse daqui é o divergente, né, ó. Tá? Todo mundo consegue ver aqui, né? Eu vou levar aqui e botar aqui. Você vem aqui, você já pega aqui, ó. Você já escreve aqui, né, que o divergente é essa parte aqui todinha. O divergente do campo vai ser 1 sobre R2, D de R, de R2, F de R, né? A gente tá pegando F. Repare que o campo elétrico só tem na direção de R. Né? Não tem nem na direção de θ, nem na direção de φ. Sendo assim, essa parte aqui é zero, essa parte aqui é zero. A gente só precisa calcular essa derivada. Tá? Então, o divergente de E vai ser 1 sobre R2, né? D de R, de R2, vezes o E de R. E o E de R é K, R é o cubo. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim. Sim, né? Isso aqui dá R a quinta, a derivada de R a quinta é 5 vezes R a quarta. Então, ficou 5 vezes R a quarta, vezes K, dividido por R ao quadrado. Então, isso aqui dá 5K R ao quadrado. Tá? Então, o ρ, daqui você tira que o ρ vai ser ε0, 5K R ao quadrado. Né? Então, ρ era igual a ε0 divergente do campo. O divergente do campo deu 5K, ε0, tá ali, R ao quadrado. Certo? Aí a outra coisa que ele pergunta, letra B, encontre a carga total contida numa esfera de raio R. E aí, como é que a gente faz isso? Alguma ideia? A lei de Gauss. Precisa realmente da lei de Gauss? Se eu tenho a densidade volumétrica, como é que eu faço para encontrar a carga? Eu sei quanto é a densidade. A densidade é 5K, ε0, R ao quadrado. Eu quero encontrar a carga. Qual a relação de densidade com carga? Essa é uma Volume, né? matriz, é? Hã?
É uma esfera maciça? Uma esfera maciça, é. Ah, então vai ser carga, vai ser o volume vezes a densidade. É a integral de ρdV. Né? Por que é integral? Porque a densidade, ela não é uniforme. Tá vendo que ela depende de R2? Ela vai variando de acordo com o raio, né? Ela aumenta com R ao quadrado. Então, a carga vai ser igual à integral. Agora, essa integral é uma integral sobre o volume, você tem toda a razão sobre isso, da densidade, que é 5K epsilon 0 R ao quadrado, vezes o volume. Aí o dV você tem que colocar em coordenadas esféricas. Se eu não me engano, dV em coordenadas esféricas é R2, seno de θ, dθ, dφ, dr, não é? Correto? O elemento de volume em coordenadas esféricas. Elemento de volume em coordenadas esféricas. Isso aqui é em relação à cilíndrica. Isso aqui é em relação à esfera. R2, seno de θ, dφ, dθ, dr. Né? Tá certo aqui. Ó, a integral de Q, então, vai ser a integral de 0 até π, a integral de 0 a 2π, né? Que é o dt, dθ e dθ e dφ, né? De 5K epsilon 0, isso aqui são constantes, isso aqui sai da integral. R a quarta, que é R ao quadrado vezes R ao quadrado é R a quarta. Né? Aí aqui a gente teria dr, que aqui a gente teria essa integral aqui de 0 a R. Né? Ainda teria ainda dθ, seno de θ, dθ, dφ. Seno de θ, dθ, dφ. A integral de seno de θ, dθ, dφ, nesses intervalos a gente já fez já que foi 4π. Né? Então, você teria 5 vezes 4π vezes k vezes epsilon 0, vezes a integral de 0 até r de r a quarta dr. Isso daqui dá r a quinta sobre 5, né? Então vai ficar 4π epsilon 0 vezes a constante k, dividido não, r a quinta, né? Variando de 0 até r. Então, isso aqui vai dar r. Então, a carga Q vai ser 4π epsilon 0, K, né? R a quinta. R a quinta, né? R a quinta. Beleza pura, pessoal? Aqui você encontrou a carga. Tranquilo, pessoal? Deu para entender a ideia? Vocês entenderam essa parte aqui? Aqui e aqui? Uhum. Só vocês não entenderem, vocês perguntam. É braçal, na verdade, né? É, braçal. Muita coisa a se pensar, é só faça, né? Em outras palavras. É matemática, no fim das contas é braçal, é matemática, né? Obviamente tem alguns passos aqui que eu pulei, né? E a pergunta é exatamente disso, né? Se a gente entende esses passos de resolução integral. O que tem para pensar são poucas coisas, né? Isso aqui é para pensar, né? De como você calcula essa carga total e como calcula a densidade, né? Isso aqui também é para se pensar. Mas tirando isso, o resto da questão é tranquilo. Aí ele pede, faça de duas formas diferentes. A gente fez uma forma. Como é que a gente faria de outra forma diferente? E aí? Tem uma outra forma de a gente fazer? Qual seria essa outra forma? A gente fez usando a densidade. Tem outra forma da gente fazer?
Acho que aqui o Enoch falou, não, usando o teorema de... Qual teorema? A lei de Gauss, professor. Ah, lei de Gauss, é verdade. Verdade, você tem razão. Tá? Que a carga é a integral de EdA sobre a superfície fechada. Isso aqui é igual a carga encerrada sobre ε0. Tá? A superfície que você está pegando é uma superfície gaussiana. Então, a carga é simplesmente ε0 vezes a integral do campo elétrico. Quem é o campo elétrico lá, hein? É KR ao cubo, né? KR ao cubo, na direção de R, não tem problema nenhum, vezes o dA. dA é R ao quadrado, seno, R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ é dθ, dφ, né? Então, obviamente, isso aqui está variando de 0 até R, né? Isso aqui é uma superfície fechada. Né? Isso aqui, como é a superfície fechada, a superfície que a gente está pegando ali seria de 0 até π e de 0 a 2π em relação a θ. Tá? Então, isso aqui vai aparecer 4π, né? Essas integrais aqui, porque você não vai integrar em relação a R, você vai integrar em relação a θ, em relação a φ. E a gente já aprendeu já que a integral de 0 até π, a integral de 0 a 2π, de seno de θ, dθ, dφ, né? Obviamente tem que olhar qual é a ordem aí. Isso aqui é igual a 4π, a gente fez isso nas aulas passadas. Então, isso aqui vai ser 4π, ε0, k, né? R ao cubo vezes R ao quadrado, isso aqui dá R à quinta. E acabou-se, né? Acabou-se, né? Não precisa mais fazer mais nada. Então, ficou 4π, ε0, k, Rzão à quinta, né? Porque você está pegando esse R aqui em cima da superfície gaussiana, que seria Rzão. O Rzinho é igual a Rzão em cima da superfície gaussiana lá, em cima dessa esfera. Tá? E essa resposta aqui é igual a essa daqui, ó. Né? Belezinha, pessoal? Tranquilo? Tô fazendo as questões fáceis, que é para vocês fazerem as difíceis, né? Cadê vocês aqui? Tá aqui. Nossa, 8h21. Eu vou parar a gravação por aqui, né? E colocar as apresentações de vocês. Bom, o livro é muito rápido em relação a essa parte, tá? A gente vai estar acelerando o tempo inteiro em relação a isso. E vai dar uma parada um pouco mais quando a gente for falar da equação de Laplace. Essa daí a gente vai dar uma parada. Né? E o livro é muito rápido nessa parte, exatamente por supor que vocês já fizeram a disciplina de eletricidade e magnetismo, né? Ou física 3. Tá? Mas se tiverem dúvida, perguntem. Bom, vou parar aqui a gravação.